Começando a partir de agora, Juscelene e Ranieri, enquanto instituição, o que é que vocês têm a dizer sobre essa instalação da CPI do CEOP? Como já tinha iniciado, Pode dizer. nós estamos aguardando. Estamos aguardando essa CPI, que se fala há 10 meses, que eles falam que vão criar essa CPI, vão instalar sem nenhum indício, como eu te falei, não existe esse indício. Nós aguardamos o resultado dessa CPI para já dar entrada como denunciação caluniosa, que é isso que está acontecendo desses senhores com o CEOP. E o CEOP não tem nada a esconder de ninguém. O CEOP presta um trabalho, agora em setembro, 19 de setembro, o CEOP está fazendo aniversário, são 23 anos, prestando serviço, contribuindo com o crescimento do município, não só de construção de cisterna, mas também com artes. O CEOP trabalha com balé, com violão, com dança, com flautas e também com percussão, que é para jovens e adultos. Nós atendemos esse público, e também o enfrentamento de violência contra a mulher. Quero aproveitar também o espaço para já divulgar que agora, possivelmente 7 de novembro, vamos fazer a 5ª Caminhada pela Paz. E nós estamos aguardando essa CPI, né? Se fala, na verdade a gente entende que estão se criando um fato, né? Sem nenhum indício, como eu já falei, e que esse pessoal acelere essa CPI e faça, porque nós também temos pressa de entrar com uma representação por crime de denunciação caluniosa contra os 8 senhores e as senhoras também, que estão sujando a história do CEOP, que é uma história bonita, tem contribuído não só com os agricultores, mas também com a prefeitura, que em 2014 o CEOP contribuiu com aproximadamente R$200 mil de impostos para a prefeitura. Isso eles não alegam, né? Porque é um investimento também para o município de Picuí. E numa crise hídrica que nós estamos vivendo, o CEOP tem contribuído muito com o agricultor e com a agricultura para atravessar esse momento. E, diante de tudo isso, são esse público que estão sendo prejudicados. Porque aí a instituição perde tempo em estar explicando, porque se esse pessoal, Janderri, tivesse interesse de realmente analisar o CEOP, já tinham feito isso. Por que não fizeram ainda? Porque eles não têm indício ou competência para fazer. Porque nós estamos aguardando, mas na verdade o que a gente entende é que não querem. O que eles querem realmente é criar um fato para colocar em xeque a história do CEOP. No caso, vocês, deixando aqui bem claro, vocês querem que seja feita essa CPI? Estamos aguardando. Tanto é que o CEOP estava mantendo silêncio, né, aguardando que está nessa CPI, que provem, porque eles vão ter que provar. Eles vão ter que provar que existe o que eles estão comentando, né? Diante da relatório dessa CPI, como também já está um órgão federal, também está sendo analisado o CEOP, diante desses relatórios, aí sim, aí o CEOP pretende se pronunciar juridicamente. Sim. Juscelene, agora no caso, você, enquanto diretora-presidente do CEOP, então no caso, o CEOP ele já é auditado por algum órgão, sei lá, federal, não sei, devido aos recursos que vem para a instituição. Sim, ele já tem, ou seja, ele já passa por uma CPI, só que a CPI do governo, não é isso? Tá, nós somos auditados, todos os projetos eles são auditados, auditores internos, tanto o financeiro como o físico. Então, porque eu não sei se eles não entendem ou porque estão fazendo de má fé mesmo, mas nós não temos nenhum convênio. Nós prestamos serviço. Então, no caso, já que passa por essa vistoria, que é algo normal nas instituições públicas, da mesma forma que a prefeitura passa, que a Câmara passa, isso em qualquer lugar. Então, no caso, vocês dizem, justamente, não tem o que esconder. Nada a esconder. Até por 23 anos, né? 23 anos. E nunca o senhor passou por isso. Agora que estão querendo criar esse fato com a instituição, mas nós não temos nada a esconder de ninguém. O CEOP tem a sua história, por mais que queiram
manchar a história do CEOP, mas não vão conseguir, porque o CEOP tem a sua história limpa. Muito bem. Então, nós vamos conversar agora com o Ranieri, que é justamente o coordenador técnico dos projetos do CEOP. Então, para você que está aqui nos acompanhando pela Creative Web TV, lembrando que essa entrevista tem duração de 20 minutos, tá bom? É o espaço que a Creative Web TV cede para o pessoal do CEOP, da mesma forma que nós vamos ceder a quem queira se manifestar. Por isso que você está vendo aqui na nossa tela um cronômetro que está contando justamente esse tempo de entrevista. Ranieri, você, enquanto coordenador técnico do CEOP, o que tem a dizer sobre essa instalação, dessa possível instalação da CPI que poderá acontecer na próxima segunda-feira? Bom, de imediato, assim como toda a instituição, eu falo pela instituição, eu sou completamente a favor. Enquanto profissional, coordenador do projeto que ora está sendo questionado, eu sou completamente a favor e tenho todo o interesse que realmente se faça a fiscalização e se faça a fiscalização séria. Essa é a visão do CEOP. Até para evidenciar para a sociedade a lisura, o modo como nós prezamos pela ética no uso dos recursos públicos, a forma como nós lidamos com fornecedores, com as famílias, a qualidade das tecnologias que já está aí atestada no campo, onde nós atuamos em 19 municípios do Curimataú. Mas é importante que nós evidenciemos aqui de que historicizar esse processo, de que não é a primeira vez que o CEOP recebe ameaças por parte da situação do governo municipal, da Câmara Municipal. Há aproximadamente 2 anos nós estivemos com uma etapa do projeto de cisternas familiares com capacidade para 16 mil litros aqui em Picuí. E nós levamos uma parte dessas cisternas para beneficiar as famílias da Serra dos Brandões. Pois bem, e lá uma das famílias recebeu a cisterna e a cisterna foi alocada entre uma estrada e a casa da família. E aí a prefeitura tentou, junto à justiça, realizar a demolição dessa cisterna. Isso foi em que ano? Isso foi há 2 anos atrás. Então foi preciso que a família viesse passar por todo um constrangimento perante a justiça para poder garantir a permanência e a existência da sua cisterna em uma obra tão necessitada nas comunidades onde a escassez hídrica a cada ano se assevera. E aí a prefeitura ela tomou essa iniciativa, se avaliou que a cisterna estava em local irregular e se tentou demolir, mas a família e o CEOP ganharam a causa na justiça e a cisterna continua lá com água servindo a família. Então não é a primeira vez. E agora as difamações elas estão muito a partir de uma nova modalidade de contrato que o CEOP assumiu em abril de 2014, num projeto que tinha como vigência 14 meses. Encerrou agora em junho de 2015. O projeto ele faz parte de uma ação da articulação no semiárido através das 1.500 entidades que a compõem em todo o semiárido brasileiro e é para a construção de obras hídricas de segunda água, onde as famílias que já possuem a primeira água de beber através da cisterna de 16 mil litros, ela recebe agora, a partir de critérios de seleção, a cisterna para o cisternão, o barreiro, a barragem subterrânea para acessar a água para a produção de alimentos. E aí nós tivemos esse projeto com início de vigência através de um contrato de serviço. Foi a primeira vez que o CEOP celebrou um contrato de serviço a partir de uma concorrência pública em que o CEOP, a partir da sua experiência com a gestão de recursos, venceu esse certame e nós vencemos para a construção de 303 obras entre cisternas calçadão, cisternas de enxurrada, barragens subterrâneas e barreiros trincheira em 3 municípios do Curimataú e Seridó. Foram eles Damião, Baraúna e Picuí. Um projeto que, quando se difama do CEOP e se coloca que existem indícios de corrupção, se fala de R$1,5 milhão de reais, que foram as primeiras notas emitidas, em que o CEOP emitiu através da prefeitura, notas de serviço para prestar conta da primeira remessa do recurso que recebeu para o início da realização do projeto. Então, se alega que foi R$1,5 milhão. Não foi. Na verdade, nós fizemos a gestão desse projeto de 3,4 milhões, de 3 milhões e 400 mil, para a realização de 303 obras, acompanhada de todo o processo de seleção, cadastramento das famílias, formação, combustível, salário das equipes,
alimentação, material didático, formação de pedreiros. Então, todos os componentes, rubricas que fazem parte da ação constam no valor unitário de cada obra. Se alegou de que nós fizemos notas, pagamos 1,5 milhão durante o período eleitoral. Quero dizer inicialmente que o CEOP atua independentemente de processo eleitoral e que se desvincula a instituição CEOP, a organização não governamental CEOP, de qualquer vínculo partidário. Agora eu quero dizer também que fora do meu horário de trabalho, que consta na minha carteira de trabalho enquanto cidadão, eu tenho todo o direito de exercer funções que estejam dentro da legalidade. Então, enquanto cidadão, eu posso exercer qualquer atividade política, assim como os outros, os opositores, os que nos acusam indevidamente, fazem. Então, não é crime fazer, se porventura eu estiver fazendo em algum momento da minha vida. Mas a instituição CEOP, ela não é partidária e que se desvincule isso. Não existe nenhum vínculo partidário com qualquer agente político ou com qualquer partido político, como se difama de forma bastante violenta atualmente. Então se fala que foi 1,5 milhão que o CEOP pagou. O CEOP não pagou, o CEOP recebeu 1,5 milhão para a realização do serviço, para a prestação do serviço de construção das obras. E aí no início, Picuí não foi o primeiro município, a partir de um planejamento microrregional que se faz com os parceiros institucionais, nós iniciamos o projeto. A primeira nota fiscal de 1,5 milhão foi exatamente para iniciar o trabalho de construção no município de Damião e em Baraúna. E o fornecedor que estava prestando serviço para a escavação dos buracos, através de máquina retroescavadeira, ele, por confiar na instituição, pela credibilidade que a instituição já possui, ele também aproveitou e já adiantou a escavação dos buracos de Picuí. Então, a Câmara Municipal, através da situação, aproveitou para fazer essa ligação e tentar colocar para a opinião pública que o CEOP havia pago 1,5 milhão, recebido ou pago 1,5 milhão e não havia realizado as obras, o que foi uma injustiça e o que foi também uma demonstração da incapacidade já inicial de investigação por parte desses que estão dizendo que vão fazer a CPI. Então, fala-se de medo. Medo de quê? O CEOP expressou medo em algum momento de quê? O CEOP tem em sua essência, em sua história, a capacidade e a postura de questionar gastos públicos, de fazer crítica, de ocupar conselhos municipais, de ocupar espaços políticos. Então, medo não temos nós, que faça a CPI. E como eu disse em outros espaços já da mídia local, que faça a CPI também, que se tenha coerência, faça a CPI do CEOP para evidenciar, colocar para a sociedade a real situação, que faça a CPI do açude de Gravatá, que está lá inacabado, com o sangrador inacabado, os agricultores que moram à margem, a jusante do açude reclamando, inclusive nos pedindo que evidencie isso em público, que se faça a CPI do Parque Ecológico, que caia aos pedaços, que tem grandes evidências de desvio de finalidade, de desvio de recursos públicos. Então que se faça a CPI do CEOP, mas que se tenha coerência de se fazer as CPIs que se fazem necessárias aqui no município de Picuí. Se fala de licitações. Será que o CEOP realizou licitações? Eu quero esclarecer que na modalidade de contrato que nós realizamos, o CEOP não tem a obrigação legal de fazer processo licitatório nas suas compras. Porém, prezando pela lisura no uso dos recursos públicos, pela economicidade e pela ética, o CEOP realizou todos os processos de compra para a realização de serviços. E aí, quando a CPI fizer a fiscalização e a investigação, vão exatamente identificar como se realiza a licitação sem a presença de empresas fantasmas, como se tem costume de se ver por aí afora. Então vão identificar que no CEOP não existe essa prática, que nós realizamos corretamente os processos licitatórios. Se falou dos buracos, que as famílias cavam, que os buracos ficaram cavados. E aí eu desafio a quem chegar para nós e chegar para o CEOP, chegar na opinião pública, na mídia, e colocar de que faltou uma saca de cimento na entrega das 303 obras, que um pedreiro teve o pagamento atrasado, que uma família deixou de receber a alimentação para a realização da obra. Se questiona muito o fato da contrapartida da família, e aí não se trata nem de uma contrapartida, se trata de uma participação da família, em que a família recebe a cesta básica para a construção da obra e ela participa sendo o ajudante do pedreiro. E aí é preciso que os acusadores verifiquem a normativa do MDS
que reza de que a mão de obra da cisterna ela é no valor de R$ 1.200, que esse valor ele é repassado integralmente para o agricultor que constrói, no caso, o pedreiro da cisterna. Então se percebe uma série de incapacidades técnicas e políticas para a realização dessa CPI, que nós esperamos que ela seja bem feita. Se questiona, se fala de indícios. Qual o indício? Qual é o indício que se tem hoje em mãos de irregularidades, de desvio de conduta ou de recursos públicos do CEOP? Nos traga um. Se compara, que chega a ser até engraçado, se não fosse terrível, se comparar a construção de uma cisterna calçadão, o valor de R$ 12.500, que é utilizado para a construção e todos os componentes da cisterna calçadão, a uma casa popular. Se afirma de que seriam possível construir 3 casas populares. E eu digo que de algumas casas que se são feitas aqui no município de Picuí, que foram feitas há alguns anos atrás por essa gestão, daria para fazer 5. Seriam 5 casas populares. E aí eu desafio aos que nos acusam nesse momento a apresentarem o projeto dessas casas, a quantidade de cimento que consta no projeto, e aí depois disso nós certamente vamos afirmar com quantas sacas de cimento algumas dessas casas foram feitas. Então nós que não temos medo de nada, e nós é que continuaremos firmes com a credibilidade que nos foi dada, que nos é dada a cada dia por as famílias que participam dos projetos. E aí se coloca, é como se tenta se transferir para a opinião pública, que o CEOP gastou R$ aproximadamente R$ 13.000, apenas com a compra de cimento e ferro e o material de construção de uma cisterna. É preciso que a sociedade fique sabendo que nós prezamos pela economicidade e, por isso mesmo, esses 13 mil, nele, estão embutidas as rubricas de seleção e cadastramento da família, que está dentro dessa rubrica combustível da equipe, alimentação das famílias, que são feitas de verdade essa seleção da família na comunidade, a ida do animador de campo à família para a realização do cadastramento, os custos disso tudo, as capacitações, 3 capacitações que a família recebe, com café da manhã, almoço e lanche da tarde, material didático, combustível. Primeiro curso que a família recebe sobre gerenciamento de água para a produção de alimento. Um segundo curso sobre sistemas simplificados de produção de irrigação ao redor de casa. Um intercâmbio para se conhecer experiências exitosas. A produção de material de comunicação, cartilhas informativas, educativas, que cada família recebe e a sociedade recebe. É o combustível dos transportes, o salário da equipe técnica. Então, todas essas rubricas, a capacitação de pedreiro, a capacitação das comissões municipais que contribuem com a gestão desse projeto em cada município. Então, são todas essas rubricas que aí juntas formam esse valor total de R$ 12.576. Nesse valor também é importante citar que a família recebe um caráter estrutural, produtivo, que são telas de galinheiro, carro de mão e outras estruturas para se fomentar o arredor de casa com a sua produção no valor de R$ 1.500. Todas essas rubricas estão embutidas dentro do valor de R$ 12.576, que o valor líquido da estrutura da cisterna, de concreto e todos os componentes físicos, pouco ultrapassa 6 mil, fica R$ 6.499,46. Então esse é o valor unitário da cisterna. Se questiona muito também, será que o CEOP tem capacidade técnica de construir todas essas obras? Ora, o CEOP, entre 70 entidades que fez a construção dessas obras, o CEOP foi o primeiro a concluir. O CEOP não recebeu uma auditoria física e não foi identificada nenhuma falha técnica nessas obras. De 14 meses de vigência, nós realizamos o projeto em 9. 9 meses nós estávamos com todas as 303 obras entregues e devidamente dentro de todas as normas técnicas exigidas pelo MDS. Se questiona muito o prazo. Ora, o CEOP concluiu num prazo muito antes das outras entidades, tanto é que ainda dentro da vigência dos 14 meses, nós recebemos um aditivo de 15 cisternas advindas de outras entidades que não deram conta no prazo por motivos de chuva e outras situações. Então, se tenta se transformar a Câmara Municipal de Picuí num tribunal de exceção, como bode expiatório, uma entidade que está há tanto tempo contribuindo com o desenvolvimento da região. Se não fosse o CEOP nessa região, nós estaríamos vivendo os piores problemas da seca nos últimos 4 anos aqui. São 9.800 cisternas
de primeira água, são 780 obras de segunda água construídas, e aí nós voltamos a dizer que desafiamos a quem nos traga algum indício de irregularidade nessas obras, alguma falta de cimento, que o cadeado deixou de ir, que o pedreiro deixou de receber dinheiro. E aí nós aguardamos, ansiosos por essa CPI, que ela tenha capacidade de expressar para a sociedade realmente a real postura do CEOP. Nós hoje sentimos essa necessidade, já que nós, historicamente, nesses anos, nós tivemos pouco acesso, pouco espaço na mídia, e agora teremos. Ok. Então, assim, a gente encerra 20 minutos e 13 segundos. Nós encerramos, assim, a entrevista com a Jusilene Medeiros, que é diretora-presidente do CEOP, e também o Ranieri Ferreira, que é coordenador técnico dos projetos. Obrigado, Jusilene. Obrigada. Seja sempre bem-vinda aqui no estúdio. Obrigada. E também obrigado, Ranieri. Seja sempre bem-vindo aqui no estúdio. Muito obrigado, Jânio. Obrigado a todos.